Começando mais um Falha na Matrix. Estamos de volta novamente. Novamente. Agora em formato diferente aqui, a gente não tem mais as câmeras presentes, né? A gente estava com um pouco de dificuldade para gravar em relação ao tempo, edição e, enfim, a todo o processo. Só áudio fica mais dinâmico, mais fácil para a gente gravar. Exato. Né? Estamos aqui agora no YouTube presente, agora em vídeo, porém sem câmera, né? Então você vai estar conferindo as ondinhas sonoras aí, ou seja, realmente é para você ouvir, você não precisa assistir. Não precisa ficar prestando atenção, pode lavar uma louça. Isso, enquanto tá trabalhando, enquanto tá dirigindo, né? Fica tudo mais fácil agora. Mas a gente também tem as novidades no YouTube, que agora a gente tá com vídeos regulares aí também, né? Críticas de filmes já saíram lá no canal. Que mais que saiu também? A Falha da Semana. Falha da Semana. Analisando uns videozinhos de terror aí. Esotéricos, fantasmas, alienígenas e tudo mais. E ainda teremos outras novidades aí. Talvez, enquanto esse podcast foi ao ar, já tenha outros vídeos aí. Sim, também. Sim, provavelmente. Então, se você está chegando agora no YouTube, seja bem-vindo, se inscreve, deixa o like e vem com nós. Vem com a gente. E se você estiver ouvindo no Spotify também, segue a gente e também vai lá no YouTube, né, dar uma conferida nos outros conteúdos que a gente tem. E a gente está aqui hoje para falar sobre o quê? Sobre... Multiverso? Multiversos. Sonhos. Inspirados aí no filme que saiu do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Que a gente não vai estar falando sobre o filme, na verdade. Foi só um ponto que ele trouxe gancho, ali. Né? Um gancho. Que no filme ele fala, né, que a gente... Né, eles levantam a possibilidade de que a gente pode visitar o multiverso, né, diversas realidades, através dos nossos sonhos. Então, quando a gente sonha, na verdade, a gente está indo visitar o nosso eu de outro universo. Exato. Né? Então, vamos ver se a gente chega em alguma conclusão sobre isso. A conclusão é o que falta nesse podcast aqui, né? Exatamente. Não, a gente sempre chega em alguma conclusão. Se ela é alguma coisa que dá pra se levar a sério, aí eu já não sei. Mas sempre tem. É verdade. Nesse ponto é verdade. Então, beleza, roda a vinheta aí e a gente começa o bate-papo. Antes de começar aí o nosso bate-papo, fica o recado para você seguir a gente no Instagram, né? Estamos com o Instagram novo, falhadamatrix.ofc. A gente reciclou o Instagram do Arena Nerd, né? O meu canal antigo aí, que a gente tava com quase 9 mil seguidores lá e tava parado. E como a gente vai trazer agora mais conteúdo nerd também, cultura pop, alguns outros temas, como eu falei. Então a gente reativou esse Instagram e mudou aí pro falhadamatrix.ofc. O link vai estar na descrição desse episódio, então segue a gente lá que sempre tem algum conteúdo diferente pra gente bater um papo por lá também. E, né, o integrante novo tá sempre presente lá também, né? O Ruivo também tá por lá, né? Verdade. Então é mais uma pessoa aí que chegou, né? A Gleice já assumiu recentemente a cadeira dela aqui, né? Também estava antes por trás das câmeras, né? Agora eu tô aqui. Talvez nem sempre, mas estará. No estarei. YouTube estará regularmente. Sim. Né? Então é isso. Então tá. Vamos lá, né? Como eu falei, a gente tem essa questão levantada no filme aí que a gente pode visitar os diferentes universos através do sonho. E eu acho, já de cara, já digo que eu acho que faz sentido. Eu acho também. Mas por que você acha que faz sentido? Vamos desmembrar esse assunto. Então, assim, eu já falei aqui nesse podcast sobre... Acho que um dos primeiros podcasts que a gente fez sobre sonhos lúcidos, né? Eu comentei que eu tenho alguns padrões de sonhos, assim, né? Que, assim, o sonho lúcido, para quem não sabe, é quando a gente está sonhando e a gente sabe que está sonhando e a gente começa a querer controlar o sonho, controlar a realidade, controlar as ações. Tem uma certa consciência sua ali no sonho. Você sabe realmente, aí você meio que tira proveito, digamos assim, do controle da situação para fazer, né, o que você quiser ali durante o sonho. E isso eu acho que talvez possa ser muito da questão de realmente o nosso cérebro estar criando ali. A gente talvez não esteja numa realidade,
num multiverso, assim, porque a gente tem o controle, a não ser que a gente seja tipo a Wanda, que tem o controle sobre a realidade. Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe? Às vezes o sonho lúcido é quando a gente viaja pra uma realidade que realmente pode ser moldada, de repente. Né? Também. Que a gente pode ter um poder da mente, tipo Xavier, assim. Nossa, estamos juntando uma galera aí. Já dava pra juntar os X-Men completos aqui. Total. Mas, né, voltando assim, na questão que eu falo daí, que eu acho que a gente pode reviver sonhos, porque, como eu falei, eu tenho alguns padrões de sonhos, de cenários. Tem 2 que são muito fortes assim, nos meus sonhos, e eles são bem recorrentes, que é, ele tem assim, um clima um pouco de tecnologia, é muito ferro, muito metal, muita coisa, só que tudo meio enferrujado, assim, sabe? Ele é aqui, tipo, em Curitiba, mas é uma Curitiba um pouco diferente. Eu visito sempre os mesmos pontos, assim, tem uma questão de ruas, sei lá, de BR, de uns lugares onde eu ando muito. Tipo assim, pra quem não sabe, eu sofri, né, tipo, um acidente jogando futebol, rompi o ligamento dos 2 joelhos e eu não corro muito, assim, né, hoje em dia, por causa do joelho, para não forçar o joelho e não romper de volta, né? Só que daí nesse sonho, nesse lugar que eu vou, eu sempre estou correndo muito, assim, ando distâncias grandes, corro, de correr maratona, assim mesmo, sabe? De estar horas e horas correndo e tal. Às vezes eu vou de um ponto, tipo assim, sei lá, tô lá no centro e vou para casa e vou correndo, sabe? Coisas desse jeito. E ele tem esse clima, como eu falei, assim, meio ferro velho, meio ferrugem, meio... E ele tem vários pontos, assim, que conectam, né? Além dessa cidade, assim, de Curitiba, como eu falo, tem a BR ali, que eu digo que se eu pegar ela ali, eu vou avançar um pouco, eu vou chegar num lugar que também é meio ferrugem, meio estragado, assim, que é um parque aquático. E eu já tive várias vezes sonhos com esse parque aquático, assim. E, inclusive, estando até meio que por dentro de umas engrenagens, assim, sabe? Eu falo, é muito presente essas coisas Parque de... aquático do Gugu. É. Lembra do parque aquático do Nossa. Gugu? É lá. É lá. Então, né, mesmo no parque aquático, como eu falei, tem essas engrenagens, tubos e conexões tigre. Diferente, assim, tudo meio metal, assim, né? E não é um jeito bom de fazer propaganda, né? Total. Eles podem pagar pra gente já, né? Enfim, que ele fica, né, como eu falei, me passa muito a sensação de Santa Catarina. Ser um parque aquático que daí fica fora daqui. Mas você vai a pé também correndo aí com esse joelho ótimo. É o negócio que, tipo assim, eu pego ali a BR e tô Rapidão lá, sabe? Tá lá, tipo, né? É super legal isso. O rolê do sonho é bom por isso. Você vai, tipo assim, novela, que você fala assim, ai, mamãe, vou pro colégio. Aí na outra cena já tá no colégio. Já. É tipo videogame, assim, que tem o cenário... Tipo, cidades grandes, assim. Você fast travel, né? Que você vai de um ponto a viajar para tal lugar. Pá, sim, você viaja, né? Então é tipo isso, assim. Eles cortam um loading no sonho, assim, né? A estrada fica repetindo. Né? Pra quê, né? Você não precisa acompanhar isso aqui. Não. E esse parque aquático, ele fica meio que no topo de uma montanha, assim. Na verdade, não é uma montanha. Nossa. Ele só é um lugar mais elevado e que lá de cima eu consigo ver o mar. Né? Então ele fica bem perto da praia, assim. E descendo assim um pouco no caminho contrário do mar, tem uma casa gigante, assim, uma casa bem grande e que... Nossa, coçou. Eu falei que tem várias casas dentro dessa casa. Assim, então uma casa tem, sei lá, normalmente uma sala, uma cozinha, 3 quartos, um banheiro. E beleza, tem essa estrutura da casa. Aí você pega um corredor aqui que você vai andar ali. E daí você vai chegar num outro lugar que vai ter uma outra estrutura dessa, digamos, ali. 2 quartos, uma cozinha maior, sabe? Tipo uma mansão que vive 100 famílias. Assim. Tipo isso. Tipo isso, assim. Várias pequenas casas dentro. E aí tem uma área que ela é meio no sótão, assim. Que tem uma sequência de escadas e tal, tudo meio empoeirado, meio velho. E lá tem uma casa que, tipo, é a casa mais chique, assim, mais topzera, mais bonita, maior e tal. Só que ela é mal assombrada.
Então, várias e várias vezes eu já tive sonho com esse lugar. Só que nenhum desses momentos, assim, eu me sinto mal, sabe? Então, até quando eu vou lá, eu meio que quero desafiar o fantasma, assim, sabe? Tipo, você tá aí? Então aparece aí, então. Vamos Vem resolver aí, essa treta vamos ver agora. aí. Só que quase sempre eu acordo quando eu chego nesse lugar, assim. Uhum. Não consigo realmente... Ou, sei lá, mudo de sonho, talvez, não sei. Né? Então eu não consigo ir pra frente ali. Só que, como eu falei, eu visito esses lugares várias e várias vezes, assim. Várias vezes mesmo. E aí o outro cenário que eu tenho, né, que se repete, ele é um mundo inteiro, digamos assim, e muito com clima pós-apocalíptico. Então, realmente as coisas já estão mais podres, assim, paredes quebradas que dá pra você ver do outro lugar. Sei lá, eu vou num banheiro de uma lanchonete e eu consigo ver a cozinha do outro lado, sabe? Né? E algumas coisas, e lama, sabe? Tudo às vezes meio molhado, chovendo, e o céu meio laranja no horizonte, sabe? Só que eu não me sinto mal num lugar, não é uma coisa que tipo, ai, nossa, tá difícil, sabe? Não, beleza, tamo aí, sabe? E nesse lugar tem uma casa que ela é uma casa de madeira, meio velha assim também, e que eu também já tive vários sonhos dentro dela, inclusive na frente dela, assim, sabe? Aquela casa que fica lá no fundo do quintal. E tem um gramadão na frente, assim, um quintalzão. Só que esse quintalzão é tomado por mato acima da minha cabeça, assim. Nossa. E... Não é bem um mato, é quase já uma árvore. Assim. Tipo, é bem isso. Já. E aí eu sempre, né, pra entrar tem que passar por lá, é meio incômodo e tal, ok, mas daí chega lá. Já sonhei que tinha zumbi dentro da casa, né, que tinha, enfim, várias coisas dessas, assim. E o último sonho que eu tive com essa casa, eu passei na frente, assim, eu não tava, né, na casa, tava passando na rua e vi a casa, eu falei, nossa, o que aconteceu com a casa? Porque tava tudo queimado. Teve um incêndio na casa, o mato queimado, a casa foi reduzida a pó, assim, sabe? Nossa. Ela foi E destruída. você sabia que era o mesmo lugar? E que era o mesmo lugar que eu já tive outras vezes. E, inclusive, estive lá uma vez com o Kratos. Olha só. Faz todo eu lembrei agora dessa... Estava lá, provavelmente, matando zumbi com o Kratos. Bem aleatório, assim. E eu acho que pelo fato de ter coisas muito recorrentes e coisas que continuam, depois que eu sonhei que a casa estava queimada, eu nunca mais fui lá. De repente, sei lá, construíram outra coisa em cima, passou, ou nunca, tipo, não vou voltar mais porque não tem mais aquela casa. Não tem mais o que fazer lá, assim. Então é sempre uma evolução, sempre um passo à frente, assim, sabe? Sempre uma continuação daquilo que a gente tá vendo. Então, faria sentido se esse cenário ele fosse num universo paralelo, né? Um outro universo, que eu fosse visitar lá nesse pós-apocalíptico, depois porque que não o Putin jogou as bombas atômicas. Nossa, pelo amor de Deus. Lá, no outro cenário, lá, naquele cenário lá. Porque é uma coisa que não perde, assim, o padrão, né? Tipo, você vai lá, você encontra a mesma casa, às vezes as mesmas pessoas, o mesmo cenário, assim. Dificilmente isso muda. Então é tipo, sei lá, você chegar aqui agora. Se você chegar aqui daqui uma semana, vai estar igual. Daqui um mês vai estar igual. Não é tipo uma coisa completamente fora do padrão, assim. Eu, por exemplo, já contei que eu tenho sonhos com uma Gleice diferente, assim. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa mais despojada, assim, ando de tênis e tal. E essa Gleice é um pouco diferente. Tipo, mais sexy, sabe? Anda de vestido, salto alto, mais empoderada, assim, sabe? Essas coisas. E eu sempre vou visitar esse lugar, assim. Sempre vou. E eu me sinto bem lá. Eu acho que enxergar essa versão é interessante, sabe? É legal, assim. E acontecem coisas normais, assim. Tipo assim, eu tô atravessando a rua. É o dia a dia, assim. Meio que o dia a dia, sabe? Aí eu vou resolver alguma coisa e tal, mas acho que o foco, na verdade, é na Gleice, naquela mulher
que é um pouco diferente. Dela, assim. Que é um pouco diferente de mim, assim, sabe? Então, acho que... E como você falou, como tem um padrão, parece muito que é um lugar que eu fui visitar, sabe? Não é, tipo assim, um sonho que você começa num campo de futebol, depois você tá numa nave espacial, depois você tá conversando com a tua mãe na cozinha, sabe? Umas coisas que não tem pé nem cabeça, que você não sabe nem como é que você foi parar ali. Claro que também a gente não sabe como é que foi parar em nenhum sonho. Mas eu acho que, tipo assim, são sonhos muito comuns, assim, sabe? Você não sai muito daquilo que parece ser uma realidade. Né? Por mais que seja um cenário pós-apocalíptico, não é uma coisa, assim, absurda. Que você se assuste, que aquilo, tipo, te dê um certo incômodo visual, sabe? Que você fale assim, nossa, mas esse lugar aqui, tipo, sabe? É estranho, assim. Então, eu acho que pode ser, porque tem alguns espíritas, algumas religiões que acreditam que as pessoas, quando dormem, elas não precisam da sua alma, tecnicamente. Elas precisam descansar a sua carne. O descanso é do corpo só, né? Exatamente. Então, a alma, ela sai. Ela vai dar um passeio aí pelas... Vai dar umas voltas pelo multiverso. Vai dar umas voltas. Então, exatamente. E, tipo assim, ela vai passear por onde? Só por aqui? Ou ela vai para um outro lugar? Ou ela vai para outros universos e outras... Às vezes pode ir por aqui também pelo fato daquelas pessoas que falam que eu tava lá na tua casa, eu vi você fazendo tal coisa. Né? Também, mas aí pode ser, mas se ela pode andar por aqui, ela pode andar por qualquer lugar. Né? Não tem uma barreira pra alma, digamos assim, né? A barreira talvez... Ou talvez não também, porque tem muita gente que vê pessoas mortas, né? Conversa com pessoas mortas nos sonhos. Porque, nessa falou dessa questão espírita, é muito outro plano, né? Um plano astral diferente. Mas esse então, outro plano não pode ser um universo. Né? Então. Esse outro plano pode ser um universo diferente. A gente só sai daqui e vai para esse outro lugar. E nesse outro lugar a gente não necessariamente precisa da nossa carne, assim, sabe? Então é bem legal nesse sentido. Sonhos que eu tive, né? Agora você falou. Eu puxei no assunto. Sobre mortos, assim. Sonhos que eu tive com pessoas que já morreram sempre foram sonhos muito reais, assim. Muito, tipo... Eu tô no mesmo cenário que eu estou no dia a dia, sabe? Eu tô na casa do meu primo. Eu tô andando de carro. Sim. Sabe, eu tô... Não é como você falou nesses lugares. Eu tô numa nave espacial aqui, né? Então... Encontrei meu avô no fundo do mar, né? Tipo umas coisas aleatórias. Assim. Então, pode ser que daí realmente a gente esteja num mundo comum, né? Num plano astral diferente só ali pra visitar e conversar com essas pessoas. Né? E realmente daí no multiverso seria algo que poderia ser um pouco mais fantástico, digamos assim, sabe? No sentido de... que não falei, essa parada que é muito ferro velho, né? Que eu tenho, assim. Eu lembrei de um sonho que eu tive nesse lugar, que inclusive eu visitei um lugar que ele era um ferro velho, e era uma pegada tipo Wall-E, sabe? Que ele tem aquelas pilhas e pilhas e era um monte, assim, de pilha de metal, tinha uns drones carregando, organizando, assim, sabe? E era um lugar bem afastado, assim. Afastado não, tipo... lá no interior do tal estado. Não, afastado aqui em Curitiba, assim, sabe? Sim. Eu falei, esse cenário ele é muito Curitiba, assim, né? Então ele é, tipo, na borda de Curitiba, assim. Eu tinha essa sensação, assim. E realmente, eu falei, essa presença o metal, o ferro velho, sabe? O universo inteiro, ele parece composto por aquilo, assim. Sim. Então pode ser que alguma coisa tenha rolado ali que tenha... estragado o metal ali, sabe? Sim, e aí sim. eles estão depositando tudo. Eu acho que, assim, é bem viajado? É bem viajado, mas não tem nada que a gente fale aqui que não seja. Que não seja. Tudo no podcast tudo em geral. É muito todos, viajado. Né? Mas eu acho que, imagina, seria muito foda ter uma... Nem que seja, assim, uma porcentagem muito pequena de uma chance da gente viajar para outros universos enquanto a gente sonha. Porque até hoje ninguém nunca conseguiu decifrar o que de fato a gente faz enquanto a gente sonha. Né? Para que lugar que a gente vai?
O que forma os nossos sonhos, tecnicamente, né? Tem várias teorias, mas nada de fato concreto sobre como que a gente sonha, o porquê que a gente sonha. Muitas vezes, óbvio, é algo que está ali no nosso subconsciente, né? Falando, às vezes, sei lá, amanhã eu vou fazer uma prova importante. E aí a gente começa a sonhar a noite toda com aquela prova e tal, enfim. Mas tem outros sonhos que não tem essa ligação, sabe? Uhum. São sonhos normais, assim, digamos. Você não tá pensando em nada e acontece um sonho com você numa outra realidade, num outro lugar, assim. Uhum. Então pode ser que... Você falou até essa questão de prova. Eu lembrei eu sonho muito que eu tô trabalhando também, né? E isso é muito questão de, tipo assim, trabalho demais aqui e o cérebro não desliga. Né? Ele continua ali trabalhando. E eu chego, né? Eu acabo misturando com sonho lúcido, que eu chego às vezes, tipo, eu preciso editar um vídeo. Tô aqui editando, nossa, eu tô sonhando. Tá pronto, sabe? Tipo assim, eu não preciso ficar, porque ele tá pronto, eu tô sonhando. Então, né, eu tenho essa consciência, assim. E facilita bastante, né, no caso. Só que eu tenho uma história curiosa, assim, que eu precisava fazer um vídeo para a empresa que eu trabalho. E a empresa, assim, a estrutura, eu precisava apresentar a empresa, apresentar as pessoas e ia percorrer toda a estrutura da empresa, assim, né? E a empresa, ela é num prédio onde é um por andar só, digamos assim, né? Um escritório é um por andar. E aí ele tem, digamos assim, todo a estrutura, ela fica na parte externa, ali próximo das janelas, né? Digamos assim, no anel externo. Porque no meio ali tem o elevador, né? Tem as escadas e tal. Então dá pra gente dar uma volta completa na empresa, né? E eu precisava, assim, no vídeo, a ideia era que eu entrasse filmando e aí eu fosse percorrendo de uma pessoa para outra e eu tinha que fazer aquilo. Eu não sabia exatamente ainda como, né? E eu ia executar. E no meu sonho, talvez no multiverso onde eu estava gravando o vídeo já, eu fiz, eu percorri isso, eu falei, vou chegar aqui, vou filmar tal pessoa, essa pessoa vai até tal ponto. Aí era, tipo assim, muito da questão da visão tipo, em primeira pessoa, sabe? Sei. Como se eu tiver, né, a câmera fosse aquela pessoa andando, aí ela chega, ela encontra uma pessoa e a visão dela passa para outra, né? Então daí a outra pessoa ia estar enxergando ela, né, a primeira pessoa que veio e que trouxe a câmera ia para um outro lado e a segunda pessoa continuava até encontrar outra pessoa e passava a visão para ela e assim, né, a gente até dar a volta completa. E isso eu fiz no sonho. Eu percorri tudo na empresa no sonho. E eu acordei e eu falei, tá aí meu vídeo. E eu fiz esse vídeo e hoje ele é exibido ali na empresa, né? Fica na tela que ficam ali. E foi uma coisa que eu fiz no sonho. Então eu acho que pode ter sido muito disso. Eu precisava resolver, eu não sabia como. O Morfeu, que é o deus do sonho, falou, vem cá, meu amigo, vou te levar para um lugar... Onde você já fez onde você está fazendo agora, para exatamente. você ver como é que vai ser. E foi isso que aconteceu. E ficou um vídeo bem legal. Foda. Foi maluco. Então pode ser útil também, né? Você falou a questão de prova. Sei lá, imagina, tipo assim, me leva lá onde eu passei na prova. O que eu fiz pra passar naquela prova? Aí talvez vá um pouco de ética do Morfeu, de tipo, não. Aqui você vai ter que estudar. O outro que estudou, o seu que estudou, né? Ali, como era uma coisa de, tipo, trabalho, ele falou, beleza, vou te levar lá, né? Vai lá. Você vai ver como é que ele fez, mas você vai ter que tentar fazer igual. Não quer dizer que você tenha feito tudo... Copia, mas não faz igualzinho, né? Tipo assim, aquelas bem coisas. isso. Mas é questão de prova, talvez ele tenha uma ética, né, como eu falei, assim, tipo, o que pode, ele não vai levar você no multiverso, onde você vai ver os números da Mega Sena. Não, eu ia falar isso agora, eu ia falar, meu Deus, eu quero muito dormir e ir pra um lugar que eu tô rica e saber, tipo assim, não necessariamente os números da Mega Sena, mas como é que eu fiquei rica? O que me levou a ficar rica, sabe? Tipo assim,
Ah, você fez tal coisa. Ah, então beleza. Tive uma ideia pra empresa tal que fiz tal coisa. Exatamente. Aí o que acontece? Eu chego aqui, faço, dá tudo errado, né? Porque não quer dizer que porque eu tive a ideia lá e deu certo, vai dar certo em todos os multiversos. Já tive ideias, por exemplo, que eu tive um sonho que eu tava dirigindo um filme, assim. Tinha o Will Smith no filme. E eu era, tipo, realmente o diretor. Eu tava dirigindo o sonho, tipo assim, sabe? E aí eu fui acordar, o Will Smith veio pra mim e ele fala... E te deu um tapa na cara. Deu um tapa na cara. E falou, não, ainda não acorda. Tipo assim, você precisa terminar. Aí eu terminei. E aí ele veio e falou, não, agora tá liberado. E aí eu acordei. E aí, tipo assim, pra mim era uma história de um filme que eu falo, caralho, a hora que eu acordar eu vou anotar essa ideia que vai ser um filmão. Eu acordei e eu falei, que bosta. Não, mas tem disso. Então, às talvez vezes no outro universo seja uma história legal. Seja legal. Às vezes lá ele também ainda não ganhou o Oscar, ainda não aconteceu toda a merda que aconteceu, entendeu? Então, tipo... Mas a próxima vez, se você encontrar com ele, fala pra ele não dar tapa na cara de ninguém. De repente você tá ajudando, cara. Falar, ó, já aconteceu isso? Não, então fica de olho o que vai acontecer. Você estragou aqui no meu. Não estrague aí no seu também. Exatamente. Tem uns rolês, assim, né, de tipo... de viagem no tempo, assim, né? De filme de viagem no tempo. Ó, aconteceu um negócio que vai dar ruim lá na frente, então não faça isso. Né? Então, tipo, meio que só um aviso, ó. Não faça merda, sabe? Não... Acho que até no Doutor Estranho meio que tem um rolê, mais ou menos assim, né? Você chega no outro lugar e fala assim, mas... Tipo assim, você conseguiu ficar com fulana, sabe? Então, isso. É tipo o Flash Não vamos voltando. dar spoiler, né? Não vamos dar spoiler. Eu vou comentar dos filmes da DC, né, que já passou aí. É tipo o Flash voltando pra falar com o Batman lá, tipo assim, a Lois Lane, ela é a chave. A Lois Lane, ele, hã? Muito cedo? Acho que cheguei muito cedo, ok. É isso, né? Então, mas ele deu essa informação pra salvar, né? Então, talvez o multiverso... assim, no multiverso tem o Vigia, né? Que ele só observa, realmente, né? Que é o Morfeu, no caso. Que é o Morfeu? Morfeu, Deus do sonho. Ele vai só... sim. Não, mas é que eu digo assim, no sentido, tipo, o Vigia, ele só observa. E o Morfeu, ele deve te guiar, sabe? Ele é um guia. Tá, entendi. Ele pode. Ele pode te levar ali no rolê. O outro não pode interferir, só que né? Talvez ele tenha um pouco na questão do Vigia também, de não interferir. Porque se eu te levar num sonho onde você vai ver como você foi bem sucedida, e você chegar aqui e fazer isso, aqui vai dar ruim. Então, é melhor não interferir, sabe? Tipo assim. Não tem também por que interferir. Tipo assim, a partir do momento em que eu sonhei e eu escolhi tomar aquela decisão, é uma escolha minha. Se vai dar ruim, problema meu, entendeu? Porque não quer dizer que todos os multiversos têm que ser iguais. Até porque não faria sentido. Tipo assim, ela ficou rico numa realidade, então todo mundo daquela realidade, das outras milhões que tem, vão lá pra ver o que você fez. Você, tipo, vira tipo um coach, assim, de sucesso, sabe? Aqui está meu case de sucesso. E aí você vende isso pra você mesmo em todas as outras realidades. E você vira, tipo assim, você domina o mercado mundial em todas as realidades. Assim, sério. Imagina. Vira uma grande conglomeração multiversal. Conglomeração. Conglomeração, não é nem um conglomerado. Conglomeração multiversal, pois é. Mas, tipo assim, eu fiquei pensando um pouco no rolê da Wanda também. Porque eu acho que não é segredo que ela quer ir, né, pra um outro universo por causa dos filhos dela, né? E imagina como seria, assim, tipo, se você perde alguém e você sonha com essa pessoa. Sempre tem, né, esse rolê, tipo, de você sonhar com a pessoa e você sempre fazer questão de sonhar com aquela pessoa, pra você sempre ir pra aquele lugar. Então, eu tenho uma prima que eu perdi quando eu tinha 15, 16 anos e eu sonho muito com ela, assim. Só que eu não sonho quando a gente tinha aquela idade. Eu sonho hoje.
E pra mim, ela também está mais velha no sonho, né? Tecnicamente. E ela, tipo assim, ela tá aqui comigo, ela tá conversando comigo sobre outras coisas, ela fala das coisas atuais da nossa vida. Então, tipo, é meio que como se eu fosse para um outro lugar onde ela está viva. E aí eu consigo, ou o meu eu de lá, estar conversando com ela e tendo uma vivência com ela que eu nunca tive, né? Não consegui ter. E eu gosto sempre de sonhar com ela nesse sentido, porque é como se aquilo me acalentasse de alguma forma, sabe? E aí eu fico pensando em pessoas que, sei lá, às vezes perdem entes queridos até mais próximos, em tragédias, em coisas assim, e que sempre sonham com essas pessoas, e parece que essa pessoa tá nesse plano com você, mas pode ser que não seja. Pode ser que você vá para um outro lugar onde essa pessoa está realmente viva. E você consiga ter essa interação com ela. Assim. Eu acredito assim que a gente possa, se existir, né, esse multiverso, que a gente não, quando você vai para lá visitar ela, você não está, tipo, você aqui, a sua mente que está lá. Eu acho que você vira, tipo, você observa a sua versão. A minha versão de lá. Com ela lá, né? Com ela. E isso pra mim é gratificante, assim. Porque normalmente, quando eu sonho, assim, esses sonhos que eu acho que são mais comuns, eu sempre tô só como observadora mesmo, sabe? Eu me enxergo. Não é necessariamente eu num primeiro plano, na primeira pessoa. Mas eu sempre me vejo, assim, nessas questões. Então, tipo, nesse caso, eu quase nunca... pelo que eu lembre mesmo, eu nunca falo com ela diretamente. Eu me vejo falando com ela. Sim. Então, é uma situação em que realmente parece que tem uma outra Gleice ali que tá falando com aquela pessoa. Que tá vivendo normalmente com ela, né? E você vai lá fazer observação. E eu acho... tipo você observando a sua Gleice de salto alto lá. Né? Tipo isso. Eu não vou lá e a sua personalidade daqui outra... que assume lá, né? Isso, Você sente aquela personalidade eu vou atrás dela e, tipo assim, vamos ver o que ela vai fazer hoje, sabe? E normalmente, quando eu sonho, sempre tem alguma coisa que acontece. É como se eu fosse pra lá porque eu soubesse que alguma coisa de fato fosse acontecer. Vai ver os highlights daquela vida, assim. Porque você não vai, não. Tipo assim, a gente não sonha... Você tá lavando a louça lá. Isso, exatamente. Né? Tipo assim, ou eu tô atravessando a rua pra fazer alguma coisa, pra falar com uma pessoa importante, pra tomar uma decisão importante, pra fazer algo assim, que é importante naquele lugar, né? Não necessariamente na minha vida. Mas eu sempre faço algo importante. Talvez seja isso. Tipo assim, alguma ramificação se abre quando algo importante vai acontecer. O Morfeu chega hoje, vai acontecer algo importante lá. Hoje você vai pra lá. Hoje você vai pra lá. Então, hoje a galera tá liberada pra ir pro universo 301. Então você vai pro universo 301. Vai acontecer algo muito importante lá, vamos observar lá. Exatamente. Amanhã é em tal lugar, né? Já tem a programação ali dos sonhos. Eu acho que pode acontecer. Porque sempre tem uma situação em que você chega nesse lugar e que realmente tá acontecendo alguma coisa. É difícil não acontecer, assim. Até quando eu sonho, por exemplo, um sonho que sai um pouco mais da realidade, mas que é sempre no mesmo lugar, é quando eu tô voando. Então, assim, eu tô voando por uma cidade, mas é sempre uma cidade que é a mesma. Eu posso até voar um pouco mais longe, mas ele nunca perde aquela característica de ser a mesma cidade, o mesmo lugar. E quando eu sonho de novo, eu tô de novo naquele lugar. Eu sei até, às vezes, que eu tenho que voar ali, porque eu olho para aquele lugar, é uma cidadezinha, tipo, bem pacata e tal. E aí eu falo assim... É aqui, sabe? Tipo, aqui que eu vou voar. Não, então você falou isso até do padrão, eu lembrei disso também, porque existe daí talvez esse terceiro cenário meu, porque normalmente quando eu sonho que eu tô voando, é numa cidade muito arborizada, sabe? Muito parques e árvores, e eu voo por cima das árvores, assim, sabe? Muito natureza, mais colorido, iluminado, sabe?
Mais um cenário, então. Mais um cenário. E realmente lá eu sou daí um X-Men e Um sei X-Men. voar. Eu também. Então, tipo assim, não é nada muito fora do padrão, sabe? Não tem, tipo assim, você não chega num lugar e tem um cara com 5 cabeças, assim. Uhum. São pessoas comuns. Você só tá voando. Eu já tive uns sonhos que são muito malucos, assim. Mas também, às vezes, não, se você olhar bem, observar bem, eles têm talvez um pé no chão. Eu até contei esse sonho pra você, que a Terra tava para ser atingida por um meteoro, era alguma coisa assim. E a gente precisava sair daqui. Então a gente juntou uma galerinha aqui, pegou o nosso míssil, nosso foguete e fomos pra Lua. Só que chegando lá, a Lua também foi acertada. E a Lua, ela foi destruída, assim, dividida no meio, explodiu mesmo. A gente falou, vamos voltar pra Terra, é o que tem. Uhum. E daí, chegando aqui na Terra, a Terra, ela tava muito no futuro, assim, que a natureza já tinha retomado muito das coisas, assim, né? E não é tipo assim, tem uma casa aqui que tem um matinho dentro. É não. tipo Chernobyl, que já tá tudo Muito mais, na verdade. Porque ela tava, tipo assim, a casa, ela tinha virado um morro, de tanta grama que tinha em cima dela, sabe? Uhum. Era nesse ponto, assim. E as pessoas, elas estavam muito reconstruindo a vida, sabe? As pessoas que sobreviveram ali, então a Terra ela não foi destruída, apesar de ter sido acertada. Não matou todo mundo, mas matou muita gente, assim, né? Tinha aquela sensação de que esses sobreviventes estavam reconstruindo a vida ali. E aí eu cheguei num tal lugar lá e tinha que ir para um outro ponto. Então a gente foi, e eu falo a gente porque eu sei que eu não estava sozinho, mas eu não lembro quem era, né? E, né, a gente foi pro outro lugar, só que a gente começou a ser perseguido por uma alcateia de lobos, assim. Nossa. Então a gente precisou dar um jeito, porque a natureza tava... Sim, já tinha tomado conta, a gente era intruso já. E aí a gente chegou num lugar lá que era tipo uma piscina, assim, sabe esses lugares onde tem piscina, você vai treinar lá e tal? Tipo um ginásio. Um ginásio, uma parada assim. E a gente teve que atrair os lobos lá pra dentro, e aí a gente fechou eles lá, e daí a gente pôde prosseguir. Então, né, então a gente acabou... E talvez pode ser um universo realmente, como eu falei, ele é viajadaço. Sim, sim. Né? Fato de vai pra Lua, volta. E a Lua, ela me parecia muito menorzinha, assim, sabe? Era uma coisa... quase Pequeno Príncipe, assim, sabe? Sim. Tipo, não tão pequeno, assim, mas era um negócio mais, tipo assim, tô aqui no meu bairro, aqui só, sabe? E daí voltamos pra cá, mas pode ser que exista isso. Não é nada realmente tão viajado assim, né? Tão absurdo, assim. E... enfim, uma coisa que eu tava lembrando também, a hora que você tava falando da Wanda, que ela quer ir pra outra realidade por causa dos filhos e tal, eu tava pensando assim, tipo assim, ela que perdeu os filhos. Numa outra realidade onde os filhos perderam a mãe, ela poderia juntar, tipo, se organizar direitinho, todo mundo fica feliz, no caso. Né? Só que daí tem um esquema da lei da física, né? Que diz que a teoria de que o nosso universo, ele é... a gente tem aquela quantidade X de matéria. E para ele se manter em equilíbrio, ele tem que ter sempre aquilo. Então, você não tem... para que você consiga ir para outro, você tem que trazer aquela matéria de volta para manter o equilíbrio, senão causa as incursões, né? Como diria, tipo, seria algo nesse sentido, assim. Daria ruim. Então, se ela vai para um universo onde não tem a Wanda e ela deixa o buraco dela aqui, o buraco dela fica aí. O buraco dela ficou aberto. Causa esse desequilíbrio. Eu pensei numa outra situação agora. Ela poderia ir para um universo onde ela não gosta de ser mãe. Ela é mãe, mas ela odeia ser mãe. Aí traz a mãe. Aí ela traz a mãe fica de boaça. E ela assume, porque aí a balança tá equilibrada, né?
Tipo, ela assume a responsabilidade, porque eu acredito que nem todos os multiversos que ela é mãe, ela é feliz. Às vezes ela tá, tipo assim, já esgotada e tudo mais, e ela só quer se livrar daquilo, e ela vai se livrar, tipo, de certa forma, sem culpa, porque ela vai continuar lá. As crianças não precisam saber que não é a mesma mãe, sabe? Tipo... mas aí talvez as crianças já não amem tanto a mãe, porque a mãe às vezes não gosta dele, sabe? Sim, mas dá-se um jeito, sabe? Dá-se um jeito, às vezes. Porque não necessariamente porque ela não gosta de ser mãe, que ela não é uma boa mãe. É verdade. Sabe? Essa coisa de, tipo assim, eu sou uma boa mãe e eu gosto de ser mãe, às vezes são coisas distintas, né? Então... E tem outra coisa também, às vezes você gosta de ser, mas você não é uma boa mãe. Também tem isso. Né? Lá em... Tipo ela, né? Em WandaVision, eu percebia que ela gostava muito de ser mãe, mas muitas vezes ela errava com eles, assim. Ela não conseguia ser 100% a melhor mãe. Então, ela sabia disso. Às vezes ela se sentia meio mal por ela não ser, tipo, não proteger eles, né, tipo, pra sempre, por ela não ter conseguido salvá-los e tudo mais. Então, ela queria ser uma boa mãe, mas ela não conseguia ser, talvez, a melhor mãe que ela conseguisse, né? E eu acho que nenhuma mãe consegue ser a melhor mãe que ela quer ser, entendeu? Então, tipo assim, as crianças lá naquele universo não gostam dela, mas ela vai dar um jeito e vai, tipo assim, começar a cuidar daquelas crianças de um jeito que eles falem... eu acho que minha mãe tá um pouco de boa, assim, sabe? Então vou ficar bem, assim. Agora eu já tava viajando, quando você tava falando isso aí também, eu tava pensando nessa questão de troca, que eu falei de matéria. Eu tava pensando, a gente precisa, pra ter essa troca dentro dessa lei da física, que é realmente tudo fechado, assim, a troca ela tem que ser num nível atômico, subatômico, na verdade, né? De quantidade de elétrons a mesma. Sim. Será que existe em algum lugar onde você tenha a mesma massa? Exatamente a mesma massa que você tem aqui, você tem em tal lugar? Eu acho que sim, sim. Mas se for imagina você ter que achar onde... mas aí é outro rolê que Morfeu vai resolver pra mim. Eu vou falar, eu preciso ir pro lugar onde meu número de massa atômica seja X. E aí, tipo, você... Tá bom, vou lá, vou achar tal lugar. Aí acho que já não é com Morfeu, né? Porque daí já não é sonho, aí você já tá querendo ir realmente na realidade. É verdade. Já não é do departamento do Morfeu. Do departamento dele? Vamos ver aí, sei lá. A gente fala com uma menina aí de um certo filme que consegue abrir umas portas e só conversando a gente já resolve. Não precisa violência. Quem só assistiu, pedir. Sabe? Só pedir, você fala, me leva lá. Exatamente. Tá não precisa de tanta coisa, né? Uma conversinha, às vezes, faz falta, né? Às vezes é só mas falta é que eu quero ter o comunicar. controle total. Manda um zap que eu te levo pro outro lugar. Sabe? Bem tipo isso. assim. Bem isso. Então, eu acho que, tipo assim, se a gente conseguisse ter essa pessoa que nos fizesse sair e encontrar outras realidades aí. Porque, tecnicamente, assim, tipo... Não sei, mas... Se a física funciona para esse planeta, para essa galáxia, para todo esse universo que a gente tá, ela pode funcionar da mesma forma em outros lugares. Então, não vai ter uma diferença, sabe? Uma disparidade, assim. Tipo, você chegar e a lei da física, a química e qualquer outra coisa que realmente interfira diretamente no ser humano seja completamente diferente, assim. Então, tipo assim, você chega lá tem gravidade, lá você tem que respirar oxigênio, lá você bebe água e, enfim, é tudo isso, entendeu? É diferente se você for para um lugar que você chega lá voa, e... por exemplo. Tipo assim, que você voa e que você precisa de outros componentes que às vezes nem existem na Terra, né? E aí você fala assim, porra, aí eu acho que não vai dar pra eu ficar aqui por muito tempo, porque eu já tô quase morrendo, sabe? Essas coisas, assim. Mas eu acho que pode acontecer de ser igual.
Sim, sim. Né? Não, é porque assim, as possibilidades são literalmente infinitas, o que pode ser né? diferente, o que eu imagino que seja diferente, sejam as realidades deles, assim. Um mais rico, um mais pobre, um mais, né? Um morreu, um tá vivo, Um um é morreu, um mais tá forte ou vivo, mais gordo, isso. né? Mas assim, é você, né? A sua versão. Não vai ter a cara de outra pessoa, não vai ter o DNA de outra pessoa. Vai ter o seu, talvez. Mesmo porque eu acho que... Lógico, eu acho que pode ter outras possibilidades onde, tipo, minha mãe casou com um outro... Um outro cara e daí isso. nasceu uma outra pessoa, né? Que não sou eu daí no caso. Né? Então também tem essas possibilidades onde eu não exista, né? No universo. Sim. Mas daí, como eu falei ali, tipo, são infinitas, literalmente infinitas possibilidades, assim, de que isso é muito abordado no desenho no Rick and Morty, que lá eles mostram, eles dão uma viajadaça, assim, pra mostrar o quanto absurdo é as possibilidades, que nem tem um negócio em que eles estão saltando de realidade em realidade, eles passam numa casa, eles entram assim, correndo numa casa, onde tem um cara sentado numa poltrona, com o telefone na mão, pedindo uma pizza. Aí eles saem correndo e tal, eles voltam, daqui a pouco eles voltam, entrando pela porta numa outra realidade, onde tem uma pizza sentada num telefone, com um cara na mão pedindo uma cadeira. Sabe, tipo, e eles vão depois tem uma mostrando. cadeira com pedindo pra... telefone. É isso. É tipo pra mostrar as possibilidades que existem, sabe? Então, daí eu acho que nessas... A gente não sonha desse jeito, sabe? A gente não sonha que tem uma cadeira pedindo uma pizza então, tecnicamente, os nossos mão, sonhos, assim. eles são mais parecidos com a nossa realidade. Ou seja, são as realidades onde a gente existe. Né? A gente dando... com certeza. Não, isso aí Batemos o martelo. Batemos o martelo e é isso. Não faz o menor sentido tudo que a gente tá falando até agora. Aí a gente não vai pra uma realidade onde seja totalmente diferente. Então a gente tem esse limite de universos que a gente pode visitar que são muito próximos ao nosso e que a gente tem essa mesma estrutura. Você não vai visitar um universo talvez onde a Gleice seja uma aranha gigante, sabe? Onde as aranhas são os humanos, digamos assim. Seguiu o mesmo fluxo, só que ao invés da gente ter evoluído do macaco, evoluiu da aranha. Sim. Então... A gente virou Peter Parker. Então, é porque é muito diferente, assim. Você não vai conseguir... Acho que a tua mente vai estranhar demais, eu acho, assim, sabe? Sim. Essa estranheza, ela... Talvez daí não tenha essa conexão direta, sabe? Uma coisa que eu ia comentar, que às vezes a gente acha que o multiverso, ele é algo, de repente, muito longe da nossa realidade. E aí eu pensei assim, claro, uma possibilidade quase nula, mas imagine se cada... quase nula, porque todas as outras... 100%, né? Imagine se cada galáxia do nosso próprio universo for um multiverso, assim. Tipo assim, cada galáxia ter, tipo, é essa igual. mesma estrutura, assim. Tipo assim, quem criou a galáxia só fez um copia e cola, sabe? Só foi jogando a mesma galera, assim, e fez, tipo, uma galáxia diferente pra ficar um universo bonitão, pá. Mas... Mas existe um outro sol, uma outra... tipo assim, uma galera ali igual, mas diferente, assim, uma outra realidade de todo mundo. Que eventualmente vão ter algumas que são muito parecidas com a nossa. Sim, exatamente. Outras completamente Outras diferentes. existem os reptilianos. Também. Que podem ter uma versão minha reptiliana. Nossa, e isso me fez lembrar um sonho que eu tive essa noite. Olha só. Revelações de sonhos aqui. Tipo, né, se tiver algum ouvinte aí que saiba o significado dos sonhos, né, já manda pra gente. O que quer dizer essa todos parte esses sonhos? esotérica dos sonhos aí. Que tipo, esse que eu falei que tem um fantasma lá no sótão, sabe? Às vezes eu tenho um segredo que você precisa ir dentro, lá no fundo pra saber. Para enfrentar. Né? Olha, tem todo um significado aí, exatamente. Né? E com certeza vai ter gente que vai falar isso mesmo, assim. Né? Sim. Pode ser que seja. Pode ser. Às vezes, não sabemos. não. Mas então, voltando ao sonho que eu tive essa noite, eu tava um pouco... Eu já tava pensando no tema do podcast, assim, de ir para realidades diferentes, E aí eu tinha a consciência, assim, de que a gente estava num cenário com seus limites,
No caso, tipo uma galáxia, mas não era uma galáxia, era uma cidadezinha, assim. Tipo um Projac, sabe? As cidadezinhas, assim. Um Aí não era eu tava observando, né, ali, e a pessoa ali, ela tava indo pra outra, ela chegou no limite da cidade e abriu um portão e foi pra outra cidade, como se fosse uma outra realidade, um outro universo. Só que daí alertaram, ele passou acho que por umas 3, 4, assim, e aí alertaram falando que, ó, se você tiver nessa outra realidade e você morrer, você morre de verdade. Nossa. Se você estiver nesse outro cenário, nessa outra cidade. E aí eles chegaram numa cidade onde tava para acontecer uma inundação. E aí bateu um desespero neles ali, tipo, putz, a gente precisa sobreviver aqui, tá vindo aqui. Não, tá... mas não tinha um horário melhor pra chegar lá? Chegaram, tipo assim, meio que tava acho que numa beira de um rio, assim, ainda onde entraram, e aquele rio ia subir muito. Nossa. Então precisavam achar um lugar alto para sobreviver. Era só voltar, né, na verdade. Era só abrir o portão. Voltar, né? É porque, de repente, tipo, fechou, já era. Você tem que achar passar um outro pra um outro portão. Assim, você tem que avançar, você não pode voltar. É verdade, pode ser que seja isso também. E aí era, como você falou dessa galáxia, né? Tipo assim, são várias cidadezinhas, digamos assim, e você vai de uma galáxia para outra, né? Então por isso que de repente os reptilianos podem vir nos visitar, eles são de outra realidade que outra. Aí tem toda a questão que o pessoal, né, de ufologia fala que às vezes é outro plano astral, sabe? O Ashtar Shiran é de outro, comunica pela mente, sabe? Tem todos esses rolês. Nossa, a galera tá avançadaça. Então, aí na verdade pode ser nesse sentido, eles estão em outro plano apenas. Sim, também, né? Mas aí se eles vêm, essa questão dos reptilianos, se eles vêm pra cá, tem uma versão deles aqui. Aí eles não podem, eles fazem o quê com a versão deles aqui? Eles mandam pra lá? Então, eles assumem é tipo os crews, assim. Eles sim, assumem verdade. Pessoa. Tipo, dizem que o Elon Musk é um reptiliano. Então, de repente, o Elon Musk era um cara qualquer. Era um bosta. O reptiliano veio aqui, matou, ou mandou pra lá, abduziu e mandou pra lá. E ele assumiu a pose dele aqui pra comprar o Twitter. Nossa, a gente tá muito teoria da conspiração total, agora. Total. Foi de um lugar pra outro em 5 segundos. Assim. Não, mas eu acho que tudo... Então, mas eu acho que tudo isso é meio que uma teoria, né? Assim, tipo, ai, nossa, multiverso, e tem uma versão sua lá, e não sei o quê. Se não for uma teoria da conspiração, isso, sabe? Com certeza devem ter pessoas que levam isso, tipo, muito a sério, assim. Assim como tem pessoas que acreditam na Terra plana, tem pessoas que acreditam que, nas tipo, várias assim, terras. Nas várias terras. Nas várias terras redondas ou planas? Crise nas infinitas terras. Nossa, olha só. Mas acreditam nesse rolê de, tipo, do multiverso mesmo, assim. Tipo, eu acredito que é muito mais fácil ter 1 milhão de pessoas e bilhões e trilhões e diferentes do que ter pessoas repetidas em vários lugares. Mas pode sim ter uma chance pequena de ter um copia e cola, como eu falei, de ser assim, tipo, vou fazer essa galera aqui, mas vou fazer a galera lá também e tudo mais. Sabe? Então, e é tão, tipo, como eu falo, infinitas as possibilidades de universos, que pode ter um que seja ou 100% igual ou muito próximo, sabe? Sim, com certeza. Assim, muito igual. Assim. Eu acho que sim. E que, na verdade, como eu falei, tudo é igual no mundo inteiro, mas que o Zé da Silva lá não morreu e outro não. Sabe? Tipo assim, só isso, assim. Sim. Diferente. Sim, e até, às vezes, não necessariamente, por exemplo, uma outra galáxia que se comporta como a nossa. Sim. E aí, tecnicamente, se tiver um planeta que tem uma distância X do Sol deles e tudo mais, tem uma possibilidade de terem seres humanos lá. Não precisa ser necessariamente igual a nós, sabe? Tipo assim, fisicamente, tem uma Gleice, tem o Marcelo, tem não sei o quê. Mas ter rolado uma linha de evolução... uma linha de evolução próxima. Então, porque... Né, as pessoas aí que acreditam que o caos realmente domina tudo, né, rege o universo, dentro disso
existe essa possibilidade de ter Sim. realmente uma estrela com a mesma massa, um planeta com a mesma estrutura, na mesma distância. Sim, Então, realmente sim. existe, né, Existe essa possibilidade. Tipo assim, muito pequena, às vezes, mas eu acho que, tipo assim, pode acontecer, sabe? Sim. Pra chegar nesse sentido, assim, eu acho que pode acontecer. O planeta Terra, há bilhões de anos atrás, era tipo, tinha diamante aqui. E tem outros planetas no nosso sistema Urano solar. dizem que tem Exatamente. icebergs de diamante. Então, assim. tipo assim, quem diz que daqui a alguns milhares de anos não tenha uma vida parecida com um micróbio nosso aqui, sabe? Não necessariamente com a gente, porque aí vai de um rolê de meteoro que acabou com os dinossauros, que aí abriu a possibilidade que abriu dos a mamíferos possibilidade dominarem, isso. Aí né? é uma coisa mais não quer dizer que tenha um ser vivo qualquer que seja, né, parecido com o da Terra, assim. Caralho, viajamos agora, hein? Viajamos muito. Mas, de uma linha de cara, multiverso para realmente linhas de evolução. Existem muitas possibilidades. Eu acredito que sim. Não é nada tá tudo aberto. fora do... Aí. Então... Tudo que a gente falou aqui nesse podcast é viajado? É. Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Me prove que não exista. Me prove que a gente está errado. Quem provar que não... Me prove que a gente está errado. Agora o desafio. Nossa, isso é... Aí vem um cara e fala, não, então aqui, ó. Isso aqui diz que... foda-se. Eu não levo em consideração. Foda-se que você vai provar. Inaugurando agora um novo quadro aqui no Falha na Matrix. Eu copiei, né? A gente tava falando de copia e cola. Copiei de mim mesmo, né? Do outro podcast que eu tinha, do Arena Cast, que no final a gente sempre trazia algumas dicas de coisas aí que a gente consome. Filmes, séries, games e comida, sabor de miojo. Qualquer coisa, qualquer dica. Infinitas possibilidades de dicas aqui. Infinitas possibilidades aí. E pelo fato da gente estar trazendo, né, agora um conteúdo um pouco mais de cultura pop também pro canal, então acho que encaixou bem essa ideia aqui, né? Então sempre nos finais do episódio aqui a gente vai ter uns 5 minutinhos aqui de debate aqui. De oração. De oração. 5 minutos de oração. De debate aqui pra gente poder, né, dar as dicas. Inclusive, né, nós vamos dar a dica também, mas a gente já convida você a mandar a sua dica também. Manda lá no Instagram, como eu falei, né, o falhanamatrix.ofc, ou manda mensagem no nosso Instagram pessoal, ou deixa comentário no YouTube com a sua dica, porque a gente lê nos próximos episódios aí também essa dica. Quer começar com a dica, Gleice? Posso começar? Eu posso começar. Mande a sua dica. Como é que é mesmo o nome da série? Agora eu já esqueci, gente. Eu vou começar com a dica sem saber o nome da série. Então eu vou começar enquanto você lembra aí. Tá, vai. Ok? A minha dica é uma série da Netflix que até figura aí nos tops. Então muita gente já pode ter assistido. Mas se você não assistiu ainda, assista. Que é a série Boneca Russa. Ela ganhou recentemente a 2ª temporada da série. E ele trabalha um pouco assim com... A gente falou até essa questão da gente ir viver uma vida dos outros e observando, né, o que acontece. Acontece um pouco disso na 2ª temporada. Vou dar a sinopse das 2 temporadas, porque elas são diferentes, assim. A primeira temporada tem 6 episódios de mais ou menos uns 40 minutos, onde a personagem principal, ela desperta no banheiro da casa dela, ela sai, tá rolando uma festa de aniversário dela com muitos amigos e tal, e ela acaba meio que deixando a festa e ela vai pra rua e ela morre. Quando ela morre, ela desperta no banheiro da casa dela, ela sai, tá rolando uma festa. Só que tem algumas coisas sempre diferentes. Falta um móvel, falta uma pessoa, vai sumindo. Roubaram tudo. Aí vão roubando as pessoas. Aí ela vai sair, vai descer a escada ali do negócio, da casa dela ali, ela tropeça, cai, morre e acorda no banheiro. E aí vai esse looping e ela começa a perceber que ela precisa resolver alguma coisa pra resolver o problema pra ela sobreviver, porque tá acabando tudo ali, né? Enfim, essa é a jornada da primeira temporada. Aí na 2ª temporada, ela está supostamente com isso resolvido, ela está vivendo a vida dela de boa,
E aí ela pega um trem pra tal lugar, e quando ela chega nesse lugar, ela percebe que ela está nos anos 80, na Nova York dos anos 80. E com, né, um pouco pra frente, ela percebe que, na verdade, ela está vivendo a vida da mãe dela. Então ela olha no espelho, ela vê a mãe dela, ela não vê ela. E a mãe dela é grávida dela. Então ela tá, digamos assim, observando a vida. E aí ela percebe que é a chance dela de reconstruir a vida, porque a mãe dela perdeu a herança que ela tinha, fez uma cagada quando ela era criança. Então ela percebe que essa é a chance dela mudar também pra resolver a situação. É aquilo lá que eu falei, tipo assim, de você viajar pro passado, falar, ó, vai dar merda lá. Tipo então ela isso. tá meio, talvez, tentando resolver isso. Ela chegar isso e falar pra mãe dela vai dar merda, no caso, ela vai resolver, porque ela é a mãe dela ali. Né? Ela é a mãe dela, é tipo Dark. Nossa. Muito Dark. Essa frase é Dark. Ela é mãe dela. Dela mesma. E, enfim, da segunda temporada tem 7 episódios, também de 40 minutos, né? Fica a dica aí. Então, boneca russa, Russian Doll. É bem legal. Muito bom. Isso aí. Muito bom. A minha dica também é da Netflix. Reação Nuclear, o nome da série. É um documentário, uma minissérie, na verdade, de 4 episódios, 4 ou 5 episódios. A gente ainda não terminou de assistir. Mas eu sempre vou dar dicas assim, porque eu gosto muito de documentário. E é um documentário muito bom, que é de uma usina de 3 Mile Island, lá na Pensilvânia. E, tipo assim, começa com um possível acidente, né, na usina. Eu acredito que todo mundo talvez já tenha ouvido falar, então não é nada que, tipo assim, vou dar spoiler de algo que já aconteceu. De algo que aconteceu na história, né? Tipo a galera que reclamava de Chernobyl, tipo, não pode falar o que vai acontecer. Como não pode falar o que vai acontecer? Já aconteceu, né? E assim, quase aconteceu uma tragédia lá e tal, e podia mudar o rumo, principalmente o rumo da América, né? Principalmente dos Estados Unidos. Então, é bem legal porque mostra muito do fator da política envolvida, né, nessas questões a ganância, a grana, tudo isso. Então, é bem bacana você acompanhar o que faz parte da nossa história também, sabe? Eu acho legal esse tipo de documentário que faz você mergulhar um pouco mais na história, porque muitas vezes a gente sabe disso na escola, mas a gente não se aprofunda muito nessas questões, né? Chernobyl e tudo mais. Então, acho que quando tem essas séries assim que você consegue mergulhar um pouco mais e um pouco atrás da verdade, não necessariamente que toda a verdade, porque eu acho que às vezes ela ainda continua escondida. O próprio documentário sempre escolhe contar uma história. Né? Escolhe, né? Um lado que vai ficar, às vezes, né? Mas eu achei bem legal, um documentário bem desenvolvido. Tem pessoas reais falando os relatos que aconteceram na cidade. Mostram reportagens da época. Reportagens da época. As próprias pessoas que estão falando hoje mostram eles nas reportagens. Isso, exatamente. Né? O que as pessoas fizeram. Pessoas, assim, que foram chave para se resolver determinadas coisas, eu acho que então é bem legal, assim. Então, Reação Nuclear é uma boa dica aí para quem gosta de séries documentais. E eu acho que é importante também, porque às vezes, como você falou, muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Não sabe. E imagina que o único acidente nuclear que aconteceu foi Chernobyl. Exatamente. Né? É que Chernobyl foi uma coisa que realmente fugiu do controle total, assim. Ali ainda teve né? Como a gente sabe, né? Teve uma solução, digamos assim, né? Porque não chegou ao ponto de ainda bem, graças a Deus. De ter um acidente como aconteceu na usina de Chernobyl. Mas é sempre interessante a gente assistir esse tipo de documentário, porque ensina muito também, sabe? Eu acho que é legal, porque muitas pessoas na época, elas não sabiam o que era uma usina nuclear, como funcionava, e de repente elas estavam ali morando do lado de uma. Então, tipo assim, olha que loucura, você morar do lado de algo que você não sabe o que é. E hoje, com todo esse nosso conhecimento, é legal a gente saber. Porque tem muita gente que às vezes não assistiu Chernobyl ou não acompanhou. Então, se você quer saber como funciona também uma usina nuclear, como funcionam, né, essas questões, é legal assistir.
Porque aí, às vezes, é um pontapé inicial pra gostar disso, sabe? Então, é uma boa pedida. Boa. Reação nuclear, isso? Né? Exatamente. Beleza. Então é isso? É isso. Fechamos o nosso podcast? Fechamos hoje. Aqui nesse multiverso, pelo menos, sim. Exatamente. Algum outro podcast outro vai continuar. Se quiser ouvir mais, pode ir ao próximo multiverso. Nossa, imagina. Aí alguém manda pra gente assim, nossa, eu sonhei que eu tava num lugar que e vocês estavam vocês falaram tal coisa. Assim. Olha só. Então, como eu falei, segue a gente lá no Instagram, falhanamatrix.com. falhanamatrix.ofc. Deixa seu comentário, deixa a sua história também, se você tiver alguma história intrigante aí, esotérica. A sua falha na Matrix. A sua falha na Matrix, né? Uma história com alienígenas, com ufologia, histórias mal explicadas aí, né? Histórias mal resolvidas. Mal resolvidas. Estava com meu ex. Talvez. Aí você, manda esse, né, como eu falei, comentário, manda mensagem que a gente vai ler aí nos próximos podcasts. Exatamente. Beleza? Então, segue a gente no Spotify, se inscreve no canal do YouTube, deixa seu like, compartilha com seus amigos aí para ajudar o podcast e o canal a crescer. E até a próxima. Até, valeu. Falou.